Agora a Semana em Foco com Jefferson Santos, do portal Meso Regional. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá FM. Obrigado sempre, Jorge, pela oportunidade de estar aqui, né, usando os microfones da Itaberá, Rádio Bandeirantes aqui de Blumenau, e dando a oportunidade de quem ainda não conhece o Meso Regional conhecer também, ouvir nossas histórias, reportagens, opiniões, né? Isso é importante, né? Santos não é italiano, né? Tem descendência, não? Olha, é até difícil um pouco explicar o meu sobrenome, Jorge, porque eu sou descendente de Felisberto, que é italiano. Ah, Felisberto é italiano. É italiano. E de De Luca, que virou De Luvino, por conta de antigamente aqueles erros de cartório e tal, mas eu fui batizado como Santos. Então, tanto da família paterna quanto da família materna, eu tenho descendência italiana, mas também tenho descendência de Costa e esses santos aí que são portugueses também, né? Uhum. Então, tá ali então, um pouco explicado do Santos. Tem um pouco de italiano, né? Amanhã tem desfile na rua 15 de novembro. Mais de 1.000 pessoas devem participar desse desfile. 14 carros estarão desfilando para contar a história da chegada da imigração italiana aqui em Santa Catarina, né? Começou a imigração, né? Por aqui, Começou por aqui, lá, São João Batista, lá naquela região. Inclusive, os meus pais são realmente... daquela região. A minha avó é de Canelinha, minha avó paterna, meus avós maternos de São João Batista. Italiano, gente boa, fala alto, gesticula. Eu levo cada tapa da minha mãe às vezes, cara. Eu não sei se eu tô apanhando ou é só para me chamar a atenção. Exato. Mas vamos lá. CPI do esgoto finalmente sai do papel e avança na Câmara de Vereadores. O que esperar? Olha, Jorge Tais, a gente ouviu comentários de que a CPI já nasceu sem verdade. Mas eu tenho esperança de que algo mude. Ao mesmo tempo, se a gente fizer uma varredura histórica, nenhuma CPI trouxe algum resultado em Blumenau, estou historicamente falando. Torço muito. Os problemas com relação a esses aditivos são imensos. Estou estudando bastante, já falei aqui, e logo vou trazer reportagens sobre isso. O tempo voa, a gente sempre muito atarefado, mas os vereadores precisam se ater a diversas questões. Desde quando veio para o Blumenau até hoje. Por que, por exemplo, esse aditivo precisou ser assinado agora? Por que foi debatido desde abril do ano passado? E por que a Agir está fazendo um trabalho mais que de advogados da empresa do que de uma agência de regulação a favor da sociedade? Então tem muita coisa para se explicar. Se o governo lá no início permitiu um vício contratual, dizendo que tinha uma rede superior, que já tinha sido tratado, isso não tinha, por que isso já não foi feito uma correção no primeiro aditivo? Porque a gente ouve muitas e muitas respostas. Assim, foi espalhado durante os anos, né? Isso, né? Já se programar aí uma reposição. Alega-se, nossa, a gente encontrou regiões rochosas. BRK ou antiga Odebrecht não são empresas que começaram a operar ontem, né? E quando nós, né, Jorge, temos o empresário blumenauense, quantos prejuízos talvez você já teve ao longo da sua história por conta de um contrato que não deu certo? E você não vai chegar lá no pescoço do seu cliente e dizer assim, ó, paga mais, senão eu não vou entregar. Não, você vai cumprir, porque é tua honra cumprir o que está no contrato. E mesmo se tivesse que, no caso da Odebrecht, né, da BRK, hoje, tivesse que gastar um pouquinho mais, não teria prejuízo, teria um pouquinho menos de lucro, né? Que é um lucro milionário. Aliás, todo esse ano é bilionário, né? Bilionário. A gente não ouve falar mais em 1.000 em se falando de dinheiro público, Exato. É tudo de milhões para cima, né? Vamos lá, porque o prefeito Egídio Ferrari encaminhou para a Câmara de Vereadores ontem, né, a primeira etapa da sua reforma administrativa. Reforma administrativa em novo governo quer dizer que ele quer colocar a sua mão ali
na gestão pública, né, ter o controle mais eficaz, como ele vê, da gestão pública, né? Como destaque aí, eu acho que a mudança da estrutura jurídica da Proeb, né, que vai deixar de existir a Proeb, sendo criada a Blumenau Eventos, para ter mais seguridade jurídica para captação, realização de eventos e também de patrocinadores, né? Então sai a Proeb, entra a Blumenau Jurídica, que é para tentar evoluir nessa questão de eventos na cidade. Acho que isso tem um dedo importante do diretor do Parque Vila Germânica, o Guilherme Gitter. Acho que ele teve um papel fundamental nisso. É quem, de fato, está há um bom tempo, desde o governo de João Paulo Kleinbing, lá no Parque Vila Germânica, passou pelo Napoleão, Mário Hildebrand, agora com Egídio, né? E ele é o verdadeiro responsável por essas captações. Se for para melhorar, acho que quando, querendo ou não querendo, a Oktoberfest existe de uma maneira pública-privada, ali as parcerias e tal, as concessões agora, né, superando todas as expectativas da licitação para os espaços ali da festa, a exploração dos espaços, né, as barracas, superou o que eles estimavam aí de arrecadação. Então, tomara que dê certo. Acho que esse é o caminho mesmo. O próprio Egídio falou, né, que o ex-presidente da República criou o Brasil Turismo lá para fazer essas captações. A gente espera ter um resultado para a cidade, né? Isso. Tem um retorno, né, acima de tudo, né? Outra questão que chama atenção é a transformação da Controladoria Geral do município para a Secretaria de Controle, Transparência e Integridade. Essa pasta vai ser responsável pelo controle interno, né, de toda a gestão administrativa e também com a responsabilidade de criar regimentos para estabelecer metas e resultados de gestão de cada setor, ou seja, meta e resultado para a educação, meta e resultado para a saúde, meta e resultado para esporte, para a cultura e por aí afora, né? E essa questão, né, de se fazer uma gestão pública com metas e se buscar resultados, é positivo? Olha, também vejo como positivo, né? A famosa meritocracia pode ser utilizada como exemplo. Eu até pensei que nessa reforma administrativa a gente teria até talvez possibilidade de mudança de cadeiras, alguma coisa assim, mas não. Então o Egídio acabou surpreendendo, pelo menos a mim nesse quesito. Pelo menos nessa primeira fase. Nessa primeira fase. E também surpreendendo com esses anúncios, né? Que vem colocar assim, a gente está fazendo para que a gente sabe as dificuldades que o serviço público tem. Então, parece que é uma busca para uma desburocratização com responsabilidade, né? E que é muito importante. A gente precisa sempre avançar, né? E com segurança, acima de tudo. Isso. Maria Regina, estamos sobre a gestão municipal de Maria Regina Soar pelas próximas 2 semanas, né? A primeira no governo Egídio Ferrari. Primeira e bem cedo, tava né? meio, eu não sei se você concorda comigo, eu não sei se é apenas eu, né? Porque a gente via tanto Mari e Maria, né? Que a Maria Regina parece que tinha ficado meio de lado nessa gestão Egídio, né? Porque não se ouve falar tanto alguns arranhões. Egídio Maria, né? Existem alguns arranhões, mas esses arranhões, Jorge, não estão propriamente ligados ao Egídio e à Maria. Ao que eu tenho conhecimento, eles se relacionam muito bem, né? Eles conversam bastante todos os dias, mas existe um atrito entre equipes Maria e equipes Egídio, né? Então vamos colocar aí, ainda dentro do primeiro escalão, mais um atrito ali entre algumas pessoas, que parece também estar se resolvendo. A Maria é gestora, mas ela é uma gestora durona, assim, né?
Pulso firme. Pulso firme. E aí, quando às vezes esbarra com alguém que tem esse mesmo comportamento, aí dá atrito. Falta o diálogo, falta a conversa, e aí as faíscas acabam saindo. Mas acredito que, né, tudo vai se resolver. 2 semanas de gestão, continua sendo vice, apesar de prefeita em exercício, somente alguma coisa, uma calamidade pública, alguma coisa nesse sentido, que a gente torce para que não aconteça, que seria uma ação mais propriamente dela falando, assim, mais importante, né, que poderia vir. Vamos lá para falar do assunto da moda no estado, que são as fraudes nas inscrições do programa da Universidade Gratuita. Mais de 18.300 candidatos estão sendo investigados por possibilidade de fraudar documentação ou informações sobre patrimônio. O que significa isso? Hoje a Universidade Gratuita tem pouco mais de 40 mil alunos no programa. Quase a metade é investigado por poder ter cometido algum tipo de fraude para poder ingressar no programa. Sabe o que isso significa? Os dados levantados pelo TCE são de 2024, quando o governo do estado, Jefferson, investiu 663 milhões em bolsas. Pagou. E tu sabe quanto representa, se confirmadas todas essas fraudes? Quase a metade. 324 milhões. Então é uma coisa que pesa muito contra... tomara que não arranhe o programa, porque o programa é muito interessante, né, mas começa a encher de interrogação. Então, os 3 cursos onde mais há indícios de possíveis irregularidades. 1, direito, 2, medicina, 3, psicologia. É uma pena que se chegue a essa situação. Por outro lado, né, a gente vê ações imediatas, como a Polícia Civil entrando para investigar, e realmente, se houver caso de polícia, é dinheiro público que foi irregular aí. A Secretaria de Educação do Estado já anunciou medidas para tentar tornar esse processo todo muito mais transparente, para que todos tenham acesso, abriu um canal de denúncias para que qualquer pessoa que diga que tenha um determinado patrimônio que não é real, alguém possa denunciar para ser investigado. Então, acho que isso aí já é muito importante. Agora, também é muito importante esse programa, né? Porque ele dá acesso para pessoas que não teriam condições de estudar em universidades como, por exemplo, a FURB de Blumenau. Exato, Jorge. Ao mesmo tempo que pode ter aí... Não acredito que essas 18 mil que estão sendo investigadas tenham, de fato, todas as irregularidades. Só foi apresentado indícios. Isso. Ali pode ter alguma comprovação que não foi muito bem feita. Sua colocação foi muito boa, Jorge, porque assim, é quase a metade. Né? Diria aí que mais ou menos 45% aí, né? É muita gente, é metade do programa. Agora o governador gravou um vídeo ao lado do delegado-geral Ulisses Gabriel, dizendo: nós vamos investigar. Poxa, por que isso não foi feito antes? Por que não foi criterioso o programa? Partiu de uma promessa política e virou também seria a principal propaganda política da reeleição de Jorginho. Isso eu acho até que continua sendo, mas não defendendo o governador Jorginho Melo, né? Porque ele não, além de tudo, não precisa disso. Sim. Mas o Estado passa a responsabilidade para as universidades fazerem todo esse cadastro. Tal. Aí a polícia investiga que podem ter sido montadas estruturas de auxílio a possíveis alunos que não teriam num padrão acima e que essas estruturas teriam fornecido documentação, de alguma certa forma, informações para auxiliar, né, na conquista dessas bolsas. Exato, e vou mais longe.
As universidades do sistema CAF, as universidades comunitárias, estão à míngua há muito tempo. Esse programa veio mais para ajudar as universidades do que propriamente talvez ajudar os estudantes. Esses indícios de irregularidades podem até comprovar o que eu estou falando, Jorge. E essas universidades estão se tornando reféns do programa Universidade Gratuita, porque falta gestão aqui na FURB. Falta gestão na maioria das universidades comunitárias de Santa Catarina. Faltam reformas administrativas. Não adianta ir para a Câmara de Vereadores dizendo que nós não devemos nada, tendo um déficit importante a ser resolvido. Né? Então falta gestão, seriedade, e talvez teve gente que observou com muita oportuna a universidade gratuita e se escorou ali. E aí pode, de fato, matricula. Quanto mais matrículas a gente tiver, mais a gente vai conseguir respirar por um determinado momento. Se for isso é muito triste. Além de ser um ato criminoso e irresponsável, né? Mas a gente espera, olha só, o Tribunal de Contas pontuou que mais de 800 estudantes matriculados pela Universidade Gratuita, mais de 800, salvo engano, são 823, possuem patrimônio de 1 a 2 milhões de reais. Pois então. É muita gente, são quase 1.000 pessoas com patrimônio milionário. Apesar de que 1 milhão hoje, né, 1 milhão, há alguns poucos anos atrás, valia muito. Mas, de fato, quem tem um patrimônio de 1 milhão não precisa estar estudando com benefício do governo. Isso é indiscutível. Não dentro da realidade do brasileiro. Exatamente, né? Mas tem um outro lado também que é importante, que quando você lança um programa desse, né, e aplica o controle inicialmente vai apresentar dificuldades, o importante é você trabalhar para cada vez mais deixar isso de uma forma mais responsável possível e atingir aquele objetivo que se tem, né, de abrir as portas da universidade para quem não tem condições precisa, exatamente de pagar a universidade. Como a gente falava muito antigamente, né, de que universidade federal não era para quem tinha mais dificuldade financeira, e sim para o mais rico que poderia avançar no vestibular para a universidade. Pagar um cursinho e tal. E ainda continua sendo assim, agora com o novo sistema, o Enem, enfim, que também acho que avançou muito nesse quesito, mas o triste, né, é que a maioria, os cursos, né, Direito, Medicina e Psicologia. Olha, medicina indiscutivelmente sempre foi o mais concorrido, é o sonho de muitos brasileiros. Agora, como é que uma pessoa que está fazendo direito vai trabalhar na área jurídica, está fazendo algum tipo de irregularidade, né? Que tipo de profissional que a gente vai ter se formando se essas coisas forem comprovadas? Como é que um psicólogo vai atender uma pessoa, dar instruções sobre o seu próprio caráter, fazendo algo que pode... Isso é triste demais, Jorge Tais. Olha, o Brasil não é para amadores, né? E Santa Catarina está dentro desse Brasil aí. Vou mais além, cara. Isso é ser humano. É ser humano, é ser humano. Vamos lá, Jefferson. Retorno da Central 193 para Blumenau na semana que vem. Essa semana? Semana passada? Não, essa semana, né? Não, essa semana que o pessoal teve aqui. Quarta-feira. Da Segurança Pública do Estado, né? Veio todo o staff da Segurança Pública do Estado. O bombeiro falou sobre o retorno da Central. Falou-se também sobre a unificação das centrais de emergência a partir do ano que vem, mas não tem data. Já tem muita discussão em torno disso, né? Querem separar por códigos DDD, 48 em Floripa, 49 em Lages, já tem gente torcendo o nariz lá. E 47 em Blumenau, Joinville já berrou, já fez um escarcéu na LESC, e parece que já vão dividir. Então é uma coisa que não se chega a um consenso, acho que nunca. Não vai chegar nunca. E tem mais, o governo, ele costuma
fala assim, Israel é uma central para o país inteiro, Israel é um pouco maior que Santa Catarina. Em Portugal é uma central para o país inteiro, tal. Será que lá não dá problema? E, indiscutivelmente, a cultura de Portugal e de Israel é muito mais evoluída de educação, né, do que do brasileiro. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros trouxe assim alguns dados, eu não vou usar um termo que eu até talvez acho que seria o mais adequado, mas eu vou ser mais tranquilo, inverídicos, né? Algumas suposições, tal, mas vejam a situação. Inclusive, na própria quarta-feira, o portal G1 trouxe uma ligação de uma menina de Bragança Paulista para o 190 da Polícia Militar. Uma menina de 6 anos, apavorada. A mãe foi espancada pelo pai. A mãe não conseguia falar, ensanguentada, implorando por socorro sem conseguir pedir socorro. Então essa menina de 6 anos ligou para a Central 90 e a Central 90 não sabia de onde essa menina estava. Qual era a cidade, qual era o endereço, mesmo com aquele geolocalizador que eles falam que vão implantar em Santa Catarina. Nós sabemos como funciona o sistema de telefonia. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Então, assim, sempre deu certo. Por que mudar? Porque gera economia, tal. Aí, né, a estimativa era que um retorno durante 30 dias. Não, é só desativar o link e vai poder ser ativado. Então, dependia das operadoras de telefonia, esse link vai ser fácil, a reativação, por isso que vai ser mais célere. Mas olha o absurdo. E eu estou pedindo explicações para a secretaria, para o setor de comunicação das seguintes. Vocês sabiam? Vejam bem, isso é importante demais. Ainda na quarta-feira eu tive essa ciência. A central 193 está 1 ano em Balneário Camboriú, do 047 aqui. 1 ano. Antes desse 1 ano, era em Blumenau, do 3º Batalhão, que inclui aí Rio dos Cedros, Benedito Novo, Timbó, Brusque, Gaspar, Timbó, essa região aí, salvo engano, né? E porque Indaial é bombeiro voluntário, Pomerode, Ilhota também é bombeiro voluntário. Então, mas antes disso, eram nos quartéis que atendia, no quartel daquela cidade que atendia, né? Depois houve uma centralização para Blumenau, já aconteceram alguns arranhões em Balneário Camboriú, tá aí, o comandante disse que é 0,019% que está atrapalhando esse progresso da central. Isso não é verdade também. A primeira grande ocorrência com grande erro de comunicação aconteceu há 56 semanas atrás, ou seja, há 1 ano atrás, 1 mês depois da mudança da central, na rua Bucão Viana, num galpão de uma empresa que não existe mais, porque os bombeiros de Brusque demoraram 40 minutos para chegar na rua Bucão Viana. Então, talvez o comandante não tinha conhecimento, ou tem memória curta. Eu não tenho. Eu tenho ocorrências de 1h30 de gente esperando com fratura de um acidente de trânsito na rua Cristiano Karsten. Eu tenho ocorrência de tombamento de veículo na 470 em Blumenau de 40 minutos. E eu sei que o comando até vai dizer assim, não, olha só, a gente tem o sistema aqui, que tal? É o sistema de vocês. Eu estou na rua trabalhando, ouvindo as pessoas e presenciando os fatos. Mas olha o mais absurdo, Jorge Tais. Quarta-feira, se tudo ocorrer da forma, não diria que planejada, mas que ocorrer bem, vai voltar para Blumenau. Mas estão proibidos todos os bombeiros que já trabalharam em central em atender a partir de quarta-feira o telefone 190. Essa informação aqui é em primeira mão. Se tudo ocorrer, hoje eu vou gravar um vídeo. Estou indagando aqui e o tipo de resposta. Eles estão me deixando realmente
nervosos. Tá? Eles estão me deixando nervoso. Né? Perguntei aqui, porque ninguém mais quer falar comigo em Blumenau. Porque eles estão sendo perseguidos, intimidados. Eles, do mais alto nível, os praças, então, eles até se escondem, porque eles sabem que, né, vão ser transferidos e tal. Mas olha só, estão impedidos qualquer... Quantos anos você é jornalista, Jorge Tais? Ai, meu Deus, que pergunta uma hora dessa, né? Mas na comunicação já há mais de 40. Aí você sai de férias. Quando você volta, o teu patrão diz assim, ó, tu vai fazer tudo aqui, menos o que tu fazia. Qual o cabimento disso? Ninguém que já operou no COBOM, como assim é chamado, o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros Militar, vai poder atender o telefone 93 em Blumenau. E eu estou perguntando, e a resposta da assessoria, Jefferson, bom dia, vou verificar, mas os militares fazem um revezamento, ela vai verificar ainda, de funções, passam por diferentes setores ao longo da carreira. Eu respondi, mas qual o critério técnico para um despachante, o atendente, não voltar a atender? Qual o critério técnico? Eu já fui militar, Jorge Tais. Essa resposta aqui está longe de me convencer. Tá? E eu talvez tenha a resposta. Eu só queria que vocês conseguissem provar que eu estou errado. É que eles querem que continue dando problema para dizer assim, ó, tá vendo? Não resolveu vir para Blumenau. Não resolveu. Se ficar em Balneário Camboriú, ou então, se como a gente planeja realmente tudo para Florianópolis, não vai dar problema. Vai dar os mesmos que vocês já estão vendo aí, ó, com a central aí. Só tem essa resposta, para mim. Provem o contrário. Mudando de assunto, mas ainda na segurança pública, a PM trocou bicicletas por motos. Legal. Nas rondas aqui na área central da cidade. Muito mais ágil uma motocicleta do que uma bike, né? Imagina o policial de bicicleta ali no Biergarten, né, na praça ali, antiga prefeitura, e a ocorrência na própria prefeitura, a distância curta, mas o deslocamento, que o marginal furtou alguém, roubou alguém, fugiu de carro, ou de bicicleta, fica muito mais difícil, apesar de todo o sistema de vigilância que a polícia tem, fica muito mais difícil. Moto é ágil, motorização, se alguém for roubado, fugir de carro, eu já fui assaltado na Rua 15, quando eu trabalhava de office boy, Jorge, fui assaltado aqui, na época com uma maleta houve uma tentativa, eu estava com R$22.000, né, indo depositar, trabalhava numa empresa, se pagava muito em dinheiro naquela época, e por muita sorte, tinha uma viatura na Rua 15 parada na sinaleira, e aí os dois marginais ali, bandidos que me agrediram tal, a polícia acionou a sirene, eles conseguiram correr para Beira-Rio e pegaram o primeiro ônibus, mas foram capturados. Agilidade, isso não daria de fazer de bicicleta, por exemplo, né? Então, de moto, acho que é uma decisão muito acertada e vem de uma forma muito bacana e melhor do que de carro também, né? Do que viatura, sim, né? E o custo é muito alto e a dificuldade muito grande. Isso. Foi na Feira da Amizade, Jefferson? Eu não consegui ir na Feira da Amizade. Fui uma vez só, Jorge Tais. Eu tenho meus avós, felizmente, né, ainda vivos, paternos, e eles moram em Itajaí. Então, assim, meu pai é filho único, minha irmã e eu, somos só os dois netos. Então a gente se reveza nessa ida lá, e aí nesse final de semana foi a minha vez. Me chamou a atenção o balanço, né? Foi legal também, né? Foi, mas... Foi demais, né? 3.804 visitantes, resultado em vendas e negócios firmados. 3.400.000. O que é negócio firmados? Por que eu estou te fazendo esse ponto de interrogação? Porque no ano passado foram 3.200 visitantes com 850.000 em vendas. É um acréscimo muito acentuado de um ano para o outro com 3.000 visitantes a mais, né? Como que a gente também não tem... A não ser que tem algo aí nessa frase ou nessas palavras, negócios firmados. Isso, será que... Numa feira tradicional, se vende máquinas e tal.
Às vezes uma venda corresponde a isso aí, né? se projeta milhões adiante, porque se começa negociações e tal. Mas na feira da amizade... É difícil a gente entender como essa matemática foi feita. É, né? e como é, né? Ou o ano passado estava errado, será? Ou não se levou em consideração alguns cálculos? Ou talvez a data foi a mesma? Foi, sempre é, né? No primeiro Sempre final ali de semana de junho. É, Enfim, assim, só me chamou a atenção chama isso aí, né? Mas Chama a é importante atenção. para a gente ir buscar como é que é feito isso. Não, ótimo se esse recurso está para as entidades, clubes de mães e artesãos que participaram desse evento, né? Maravilhoso. Festa Itália, o que esperar dessa 30ª edição? Olha, o senhor Norberto Metto esteve por aqui, né? Teve. Eu tenho uma admiração pelo trabalho que ele faz com relação aos eventos de turismo em Blumenau. E ele foi chamado ali pelo Lira para dar essa oportunidade e de renovar a festa. E eu sei que não é uma tarefa fácil para ele, né? Até porque quando a gente fala em mudanças, inovação, sempre tem alguém que torce o nariz e definitivamente quem define, quem dá o ponto final ali, né? Das coisas são os italianos ali, né? Que comandam o Lira Círculo Italiano. Mas, né? Temos uma novidade, o camarote ali, enfim. E eu vejo que aos pouquinhos, o objetivo do seu Humberto, ele dizia tornar a Festa Itália a maior festa italiana do Brasil, né? Ele tem isso como objetivo e ele está no 3º ano, seriam 5 esse contrato, salvo engano, né, Jorge? E, né, aos pouquinhos a gente vê essa evolução, né? Lá no ano retrasado foi melhor do que o ano anterior, daí ano passado já foi melhor que o ano retrasado e tomara que esse ano seja melhor do que o ano passado com relação aos números, atrações. Ainda não fui nesse ano, mas eu gosto muito da Festa Itália, né? É uma festa totalmente familiar, barata, né? E que quem não conhece deve conhecer muito, porque quem já conhece eu sei que volta. Eu não vejo assim gente, eu fui e não achei legal. Eu fui, achei legal e é a festa da família, né? É muito bacana mesmo. Termina cedo, começa cedo, né? Então é a festa da família mesmo. Então, só para quem tem aí, tá sem calendário definido para o final de semana, sem agenda, até domingo, então, tem a Festa Itália no Parque Vila Germânica, né? Cobrança de ingresso começa às 18 horas ao preço de R$ 25,00. Isso. Todos os dias, né? Independente do dia. Mas no sábado e domingo lá, eu acho que às 11 horas da manhã já tem os restaurantes funcionando e tal. Não é cobrado ingresso. Pro almoço não, né? Então Isso. quem vai almoçar ou quem vai à tarde e ficar à noite já não paga ingresso, né? No final de semana. Eu vou dar uma dica. Aí na semana que vem, de quarta a domingo, também tem Festa Itália. Também tem, na próxima semana. Eu vou dar uma dica. Essa dica é para os maledetos, né? Os maledetos que não agradaram a namorada no dia de ontem, talvez dá para reverter indo para a Festa Itália hoje e apagar as mágoas, né, Jorge? Valeu, Jefferson Santos, Portal Meso Regional, trazendo aqui os destaques da semana na Semana em Foco. Obrigado você, Jorge. Obrigado aos ouvintes da Rádio Itaberá, os seguidores do Meso Regional também. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Ótimo final de semana a todos.